Bom, eu que agradeço pelo convite. Vou iniciar aqui. Bem, terminamos a palestra do Dr. Leonardo. E agora iremos para a próxima ilha, né? Nossas ilhas aqui, nossa viagem, com biorefinaria de macroalgas, com a doutora Marjorie Holanda, tá? Vou apresentar brevemente aqui ela para vocês. A professora Marjorie Holanda é professora associada 1 e coordenadora do bacharelado em biotecnologia da Universidade Federal do Ceará, ministrando aulas no setor de estudos de bioprocessos. Possui graduação em engenharia de alimentos pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em bioquímica pela mesma universidade. Tem experiência na área de química e reologia de carboidratos e proteínas de macroalgas marinhas, atuando principalmente nos seguintes temas: purificação, caracterização físico-química de carboidratos e proteínas, ficobiliproteínas de macroalgas, desenvolvimento de tecnologia de cultivo no laboratório e no mar e utilização de macroalgas como biomassa para o desenvolvimento de processos e produtos biotecnológicos. Passo agora a palavra, professora Marjorie, seja bem-vinda, pode iniciar. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Escutam bem? A professora está falhando um pouquinho. Por conta da câmera, né, talvez. Bom, eu vou só inicialmente agradecer o convite, né, realmente uma honra estar aqui com você, que é feito lá na UFC, com macroalgas. Eu trabalho com macroalgas há 24 anos, desde que entrei na UFC, em 96, desde a iniciação científica e passando pelo mestrado, pelo doutorado, e agora como professora da UFC, né, do Departamento de Bioquímica Molecular, pelo curso de Biotecnologia, né, o qual também coordeno. Então, acho que nesse tempo já deu para conhecer um pouquinho desses organismos, né, e extrair deles, né, tanto esses produtos de alto valor agregado, como contribuir também para a sustentabilidade desse cultivo de macroalgas. Então, todos me escutam bem, né? Ótimo. Sim, professora. Então, já para não perder muito tempo, né, já vou passar para a apresentação, e desde já eu queria deixar, eu queria saber como é que vocês estão fazendo com relação às perguntas, a gente deixa para o final, não é isso? Isso. Tudo bem. Então, eu vou compartilhar aqui a janela com vocês. Eu peço que só aguardem um minutinho. Está aparecendo aqui. Bom, então, por que a gente, começou a trabalhar nessa área de biorefinaria e, mais especificamente, com a extração desses compostos de alto valor agregado, né? Como eu comentei, eu entrei na UFC como aluna de iniciação científica, já trabalhando com proteínas extraídas de macroalgas, lectinas, né, que são proteínas que têm uma certa especificidade de ligação a carboidrato.
Bom, aí a gente avaliava, eu cheguei a avaliar, então, no mestrado, a atividade antimicrobiana dessas proteínas de algas, e no doutorado já os carboidratos de algumas espécies do litoral cearense. E a minha tese já foi mais ligada à biologia e caracterização físico-química de carragenana, né, extraída de Soliera filiformis, que é uma alga bem abundante no litoral nordestino e também presente no litoral do Espírito Santo e algumas regiões em torno desse litoral. Então, como dando uma introdução, né, bem breve sobre essas macroalgas, vocês estavam falando de microalgas, né, de organismos já microscópicos, aqui a gente já vai tratar de macroalgas, né, são organismos que são visíveis a olho nu, né, vocês aí da UFERJ já têm trabalhado também, junto com o Ivanilson, com essas algas, né, no Rio do Fogo, e eu já estive aí, inclusive, né, por isso que eu agradeço ao Ivanilson pelo convite, e vocês já devem conhecer um pouco da divisão dessas espécies e desses organismos, né? Então, as macroalgas, bem diferente das microalgas, que tem tem características muito diversas, né? Muitos grupos, é difícil uma classificação das macroalgas, né? São sugeridas várias classificações. As macroalgas, elas são mais simples de se classificar, né? Então, as macroalgas, elas são pardas, são muito classificadas por conta da cor, né? Do pigmento que elas biosintetizam, então elas são classificadas em pardas, vermelhas e verdes. Então, elas são organismos eucariotos, são fotossintetizadores, então ela tem uma importância ecológica muito grande, por fixar CO2 da atmosfera, né, são pluricelulares, são macroscópicas, né, não tem a estrutura especializada em tecidos especializados, órgãos, né, como as plantas têm. E as formas de reprodução são das plantas verdadeiras. Então, a gente não tem nas algas uma diferenciação de órgãos e tecidos como as plantas têm, mas muitos consideram plantas aquáticas, né? Então, essa é uma das importantes, vamos dizer assim, vantagens de alguns bioprodutos que são extraídos dessas algas. Como elas não têm diferenciação e organização de estruturas especializadas, ou tecidos, ou órgãos, como tem as plantas, caule, raiz, flores, frutos, todas as células dessas algas, elas produzem compostos bem interessantes para aplicação industrial, né, farmacológica, enfim. Então, elas têm uma composição bioquímica que se diferencia de acordo com o tipo de alga, né? Se ela é verde, se ela é vermelha, se ela é parda. Mas aqui a gente pode ter uma ideia de como elas produzem ou de como é essa composição bioquímica. No caso aqui eu estou mostrando 3 espécies que representam a alga verde, né, a alga vermelha e a parda. No caso, a uva fasciata é uma espécie de alga verde, muito comum nas nossas praias, né, ela parece uma alfacezinho do mar, até chamada de alface do mar, só que ela é um pouco mais comprida, né, ela não tem a estrutura folhosa do alface, ela parece assim ela tem uma estrutura laminar e mais comprida. Então, ela tem aí, para vocês terem uma ideia, teor de cinzas, né, 28,57%, lipídios 1,55%, proteína 13,92% e carboidratos 42,8%. Então, vale ressaltar que, como o professor Leonardo estava falando anteriormente das microalgas, as macroalgas elas já não têm um conteúdo ou um teor alto, elevado de lipídios, muito pelo contrário. Elas são muito mais ricas em proteínas e em carboidratos.
né? Então, a Gracilaria pavispora, que é uma representante aí das algas vermelhas, né? Esse gênero Gracilaria, ele é muito importante economicamente, né? Ele já tem um teor de cinzas um pouco mais elevado, 33,9, lipídios ainda é baixo, 3,35, proteína, 17,32, e carboidratos continua sendo elevado, né, 38,67. Vocês terem uma ideia, essas gracilárias, o teor de carboidrato, ele chega a representar 70% do peso seco dessas algas vermelhas. E a sargaço, que é um gênero que é representante das algas pardas, né? Tem aí já 27%, em torno de 27% de cinzas, sais minerais, né, no caso, lipídios 2,78, proteína 8,8 e carboidratos 38,26. Então, vocês podem ver que essas algas têm, já diferente das microalgas, né, as macroalgas já são fontes de proteína e carboidratos, e muitas vezes elas são aplicadas na área alimentar, elas são alimentos de baixo teor calórico, né, justamente pela baixo teor de lipídios. Vale ressaltar também que esses carboidratos das algas, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que esses carboidratos, eles não são degradados pelo trato digestório, e, portanto, a maioria, né, deles, uma grande quantidade deles, não fornece energia para o corpo. Então, eles são considerados fibras, né? A grande parte desses carboidratos, a gente vale destacar que são galactanas, e tem um pouco de amido e tem celulose, então eles não fornecem energia e, portanto, eles são alimentos. Né? As algas, elas são alimentos, principalmente para os povos orientais, muito que têm um baixo teor calórico. Então, dentre esses carboidratos, que são os componentes, talvez, das macroalgas mais estudados e mais aplicados comercialmente, né, hoje em dia, em virtude do seu poder gelificante, estabilizante, você tem uma composição desses carboidratos também um pouco variada, em função do tipo de alga. Então, se é uma alga verde, a composição dos carboidratos, ou a composição dos monossacarídeos dessas algas, também varia um pouco. Então, você pode ver que nas algas verdes, a gente tem um carboidrato um tanto heterogêneo, com presença de raminose, galactose, glucose, xilose e ácido urônico, né, na sua composição de carboidratos, que na maioria das vezes, né, na grande parte desses carboidratos, são polissacarídeos, e no caso das algas vermelhas, a gente tem uma certa homogeneidade quando comparado à alga verde. Você pode perceber que a galactose, né, ou essas algas vermelhas do gênero Gracilaria, por exemplo, possuem galactose e glucose majoritariamente, né, 23% de galactose e 12% de glicose, e tem uma pequena quantidade de manose e uma pequena quantidade de xilose. Né? Já as algas pardas, né, como a sargasso, aí que está no grupo das algas pardas, ele já tem também uma certa heterogeneidade na composição polissacarídica. Então, a gente tem glucose, galactose, glucose, manose, xilose, né, e manitol e ácido urônico, com monossacarídeos que formam esses polissacarídeos. Então, em virtude dessa composição bioquímica das macroalgas, também da homogeneidade dos polissacarídeos, né, da composição monossacarídica das algas vermelhas, no laboratório a gente tem trabalhado mais com as algas vermelhas. Então, não só por conta disso, por conta também dos pigmentos que podem ser extraídos, das várias
vários produtos que podem ser gerados a partir desta macroalga, inclusive hidrólise química dessa macroalga, nesse caso a macroalga está funcionando como uma biomassa renovável, né, uma fonte de produtos economicamente importantes e que pode ser hidrolisada facilmente quando a gente compara a hidrólise das macroalgas com a hidrólise dos materiais lignocelulósicos para a produção de combustíveis, para a produção de compostos biotecnológicos. A gente vê uma série de vantagens em termos de hidrólise dos polissacarídeos das macroalgas. Até porque as macroalgas, elas têm uma quantidade muito pequena de lignina, né? Que em comparação com os lignocelulósicos, onde essa lignina ela atrapalha um pouco o processo de hidrólise, gerando compostos que são muitas vezes inibidores de micro-organismos, que não são metabolizáveis por alguns micro-organismos, quando se utiliza essa glicose para a produção de biocombustíveis, por exemplo. Então, hoje, com as macroalgas, a gente tem aí cada vez mais artigos e estudos utilizando essa macroalga como uma biomassa, fonte de muitos produtos economicamente importantes. A gente pode perceber que a macroalga, ela tanto pode ser voltada, ou pode ser estudada com relação ao seu cultivo e colheita, coisa que o Brasil ainda não faz muito bem, né? O Brasil importa muito da macroalga que é utilizada aqui, importa tanto para extrair esses compostos, como para utilizar até como alimento, enfim. Então, o Brasil, ele importa muito esse cultivo no nosso litoral. A gente tem mais de 8 mil quilômetros de país e a gente não presencia esse cultivo como uma tradição, né? Esse cultivo ele começou praticamente nos anos 70 aqui, mas ainda continua de uma forma muito artesanal e muito dependente do meio ambiente, né? Então, o cultivo em si, ele ainda é muito dependente dos bancos naturais, e, por outro lado, a gente viu aí nesses últimos tempos, anos, uma devastação dos bancos naturais do Nordeste, né? Hoje é difícil até encontrar uma muda para plantar essa alga diante das tecnologias de plantio que a gente tem hoje. Então, essa macroalga, ela pode ser trabalhada ou estudada no sentido de cultivo, de sustentabilidade desse cultivo, de colheita, né? Alguns países já têm uma tradição bem maior de cultivar essas algas em sistema de maricultura mesmo, como o Canadá, o Chile, né, e principalmente as ilhas das Filipinas, né, que compõem as Filipinas, que são os maiores produtores, e a gente praticamente importa tudo. Essas macroalgas também podem ser processadas, né, elas podem servir de biomassa para serem pré-tratadas através de tratamentos como secagem, trituração, maceração, tratamento de extrusão, para a produção de alguns compostos de valor agregado. A gente pode extrair essa biomassa, pode usar essa biomassa para extrair alguns compostos, nutrientes, minerais, lipídios nem tanto, proteínas e químicos. Pode usar essa biomassa também para fornecer um meio fermentativo da biomassa sólida residual, e aí, tendo um meio fermentativo, assim, um meio com carboidratos fermentescíveis, a gente pode gerar, e a gente abre um leque muito grande para a ação de compostos de alto valor agregado. Então, desde etanol, que é um produto muito barato, até um composto mais caro, né, mais, vamos dizer, de uso mais refinado, de alto valor agregado, como são os compostos destinados à área de cosmético, farmacológica, enfim. Então, tem desde a utilização dessa biomassa
para gerar um meio ou carboidratos fermentescíveis por hidrólise mais fácil do que o lignocelulose, para geração tanto de etanol, biobutano, que já é um combustível mais, que ainda precisa, já tem uma importância maior, até um ácido succínico, um ácido lático, um ácido para a área de cosmético, enfim. Ainda pode utilizar o resíduo sólido fermentado, né, para a produção de alguns biofertilizantes, biogás, biodiesel, carvão vegetal. Algumas utilizações também estão voltadas para o uso da macroalga como um bioestimulante, né, o extrato dessas macroalgas como bioestimulantes para plantas, para cultivos de plantas. E os próprios pigmentos das algas, que também são muito importantes, né? Vale destacar que são muito importantes, tem um alto valor agregado, e que se destaca principalmente o pigmento vermelho, dessas algas que têm características físico-químicas interessantes, né? E uma delas é o fato de serem hidrossolúveis. Bom, então, como biorefinaria, essas microalgas, diante de todos esses compostos e utilizações que as macroalgas podem ter, né, há um tempo já se vem propondo esse termo biorefinaria para macroalgas. Então, a biomassa da macroalga, como vocês podem ver aí, ela pode ser inicialmente extraída, né, pode ser utilizada para a extração de uma extração a frio, inicialmente, antes dessa aqui até, porque a gente tem feito no laboratório, né, então a macroalga pode sofrer uma extração a frio para extração de proteínas, pigmentos, né, os pigmentos proteicos, as ficobiliproteínas, como vocês têm, como o professor Leonardo tem falado também, né? Uma extração prévia a frio desses compostos. Nessa extração eu também tenho alguns aminoácidos, eu tenho alguns compostos, inclusive em estimulantes de plantas, nessa extração a frio, e o resíduo dessa extração a frio é que eu vou utilizar para uma extração a quente, né? E essa extração a quente, o principal objetivo dela seria a extração de carboidratos, né? Então, aqui ele coloca, dependendo dessa temperatura de extração, eu posso ter um melhor rendimento ou um pior rendimento com relação aos pigmentos, tá? Então, uma extração, nessa extração inicial, eu tenho a produção ou a geração desses pigmentos, ou um líquido fertilizante, né, que a gente chama de bioestimulante. Existem muitos hormônios vegetais presentes aqui que estimulam o crescimento de plantas. Isso tem sido usado na agricultura, né? Inclusive o Canadá tem um produto que a gente compra para utilização, para fertilização de plantas aqui, né? E depois o resíduo disso a gente faz uma extração a quente, né, para a produção de carboidratos. Pode fazer previamente de lipídios, mas de macro, principalmente das espécies que a gente tem trabalhado no laboratório, o teor de lipídios é baixo, a gente não tem extraído tanto lipídio. Já a extração a quente para a produção de água ou de carragenana, e aí a gente está falando dos carboidratos dessas que tem um valor, né, muito grande para a indústria, porque tem uma série de aplicações na indústria, na área alimentícia, na área farmacêutica, na cosmética, tintas, biotecnologia, tem uma série de aplicações, né, a gente pode até tratar disso depois. A extração ela é feita a quente, mas já lembrando que é feita do resíduo da extração a frio, né, então quando a gente obtém esse AGA a partir do resíduo da biomassa, a gente uma solução aquosa com esse AGA, né, a presença desse AGA, que geralmente é o composto que
responsável pela gelificação da solução, e o resíduo a quente ainda pode sofrer uma hidrólise, né? Geralmente esse resíduo já é muito rico em celulose, um pouco da galactana que ainda fica, mas ele ainda pode sofrer uma hidrólise, né, para gerar açúcares e galactose quando a gente trata de algas vermelhas, né? Essa é uma vantagem das algas vermelhas, as verdes e as pardas, porque elas vão gerar praticamente 2 monossacarídeos fermentescíveis, que é a galactose e a glicose, diferente das demais, que geram outros carboidratos até menos utilizados pelos micro-organismos. E aí isso pode ser dirigido à fermentação ou pode ser dirigido ao tratamento de resíduos, né, para a produção de biogás, óleo, aplicação de biofertilizante, né, aplicação no solo. Então, a gente tem vários produtos aí que podem ser obtidos de macroalgas a partir desse processo todo interligado aqui, que é a biorefinaria, que a gente chama de macroalgas. Bom, e aí trabalhado desde o cultivo dessas macroalgas no laboratório, tentando entender principalmente as algas que estão presentes aqui no nosso litoral. A gente tem aqui a Gracilaria bird, que vocês também cultivam aí, né? E que ela tem sumido praticamente aí do litoral, do banco natural, e que a gente tenta no laboratório entender como funciona a reprodução dessas algas, no sentido de gerar tecnologia para propagação dessa espécie no laboratório, que posteriormente pode ser levada ao mar, né, em estruturas de cultivo colonizadas. Então, no laboratório, a gente tem estudado um pouquinho, tentado reconhecer essas diversas fases do ciclo de vida das gracilárias, principalmente da Gracilaria bird. Então, a gente tem observado a fase gametófita, qual é a sua morfologia, né, da fase carposporófita, da fase tetrasporófita. Então, a gente tem tentado entender, visualizar essas estruturas reprodutivas dessas algas, reconhecer, diferenciar essas fases, né, quando a gente coleta um talo dessa macroalga, lá do cultivo. A gente, olhando para esse talo, a gente consegue diferenciar essas fases, né? E daí tentar germinar esses esporos, que a gente pode ter tanto um carpósporo quanto um tetrásporo, tanto obter esses esporos do laboratório, quanto tentar cultivá-los. Então, da gracilária, a gente conseguiu já conseguimos obter, desenvolvemos, já estudamos meio de cultura, já estudamos condições de cultivo, que temperatura isso pode ser, esses esporos podem ser cultivados, que meio de cultura, que pH, que temperatura, que condição de luminosidade, radiância, a gente pode fazer isso. Então, isso já foi bem definido por um aluno de doutorado que nós tivemos lá no laboratório, que se dedicou a estudar e contar, inclusive, esses esporos aí que vocês estão vendo, né? Então, não foi uma tarefa simples, mas quando a gente se dedicou a contar principalmente os carpósporos, né? Então, nós identificamos essa estrutura de reprodutiva da alga, que é o cistocarpo. Esse cistocarpo libera os carpósporos, mas a gente queria saber quantos carpósporos eram liberados por cada estrutura reprodutiva dessa alga. E aí, para nossa surpresa, essa era a tarefa, né, de alguns estudantes do laboratório, contar esses esporos, e a média de esporos liberados
de carpósporos, no caso, era de 5.000 carpósporos por cistocarpo. Lembrando que cada carpósporo desse pode gerar uma muda completa de macroalga, né? A gente teria, então, um rendimento de produção de muda bem interessante, né? Se a gente se a gente tivesse uma condição no laboratório estabelecida e que favorecesse a germinação desses carpósporos para jantas, então a gente teria um rendimento, né, uma propagação bem interessante dessas macroalgas no laboratório. Então, nós nos dedicamos também a estudar essas condições, chegamos em algumas condições interessantes, essa aí é uma delas, né, temperatura de 26 a 30 graus centígrados, aeração constante, a gente, nesse caso aqui, injeta 8 litros de ar por minuto, nesses frascos, né, de 500 ml, com uma irradiância de 30 micromol de fótons por metro quadrado por segundo, um fotoperíodo de 12 horas, de claro escuro, né, utilizando um filtro de ar de 0,45 micrômetros e um meio de cultura produzido com água destilada e um sal marinho, né, 35 gramas por litro. Esse sal marinho aqui é um sal utilizado, inclusive, para aquismo, né, só que a gente suplementa essa água aí com uma solução Van Stosch, 4 por litro de óxido de germânio para evitar o crescimento de microalgas, e a gente mantém essa salinidade a 36. Então, a gente que, inclusive, elas crescem soltas, né? Apesar de serem algas, né, bem diferentes. Bom, as algas eram capazes de se fixar nessas cordas, para que a gente pudesse posteriormente levar essas cordas já colonizadas num determinado tamanho do microtalo para o mar, né, para cultivo no mar. A gente conseguiu também essas condições para fazer isso e, de certa forma, ficamos felizes com o sucesso dessa propagação. Tentamos também melhorar o crescimento dessas algas no laboratório, estabelecendo condições diferentes, né, avaliando as condições, principalmente a irradiância dessas macroalgas. A gente sabe que as macroalgas, elas gostam muito de luz, crescem muito bem na presença de luz, mas quanto, né? Qual seria o limite dessa irradiância para o crescimento dessas macroalgas? Então, a gente tentou, a gente estudou, viu na literatura um certo limite para essa irradiância e testamos a 100 micromol de fótons por metro quadrado por segundo e 70, né, micromols, e a gente verificou, então, que a 100 micromols a gente já tinha o talo já não suportava bem essa irradiância com o tempo, né, e 30 dias após essa irradiância de cultivo, né, nessa irradiância a gente já tinha uma perda muito grande da alga. Já a 70, a gente já tinha um crescimento interessante, uma ramificação bem significativa nesse talo, e a gente já tinha, então, uma condição também interessante para manter essas macroalgas no laboratório. A gente tem uma parceria com a Associação de Produtores de Algas de Flecheiras e Guajiru, né, que nos auxilia tanto no cultivo dessas algas no mar, quanto nos fornece esse material biológico para a gente estudar.
no laboratório, e é por isso que eu sempre mostro essa parceria, porque é uma parceria que tem nos dado muitas alegrias, né? Porque é uma troca de experiências muito interessante, né? Tanto para a academia, eles nos ensinam muito, porque eles já têm essa experiência no manejo dessas algas, eles já cultivam essas algas, logicamente, cultivam a partir de mudas do banco natural, mas cultivam, já tem essa experiência no mar, e a gente tem, então, tenta transferir o que a gente aprende no laboratório para melhorar esse cultivo deles, né? E diminuir essa dependência do banco natural. Bom, como bioestimulante de macroalgas, nós testamos também o extrato bruto, que é aquele extrato que eu falei para vocês, um extrato a fio, né? Produzir frio, que seria uma extração com tampão, tampão fosfato, por exemplo, do material, no caso aqui, Gracilaria bide, a gente testou esse extrato no cultivo da alface americana, né, in vitro. Esses testes foram in vitro, e a gente obteve do alface, a gente pode comparar, né, o A aqui seria sem o extrato, aqui com o extrato, então a gente viu a gente viu um aumento nas raízes, né, na quantidade de raízes, comprimento, enfim. O extrato, a composição desse extrato também foi nada, né? Aqui a gente tem a composição da alga e o quanto a gente conseguiu recuperar dessa composição a partir do extrato, desse extrato aquoso, né? Então, a gente vale ressaltar que era alga úmida, a gente conseguiu 870 ml desse extrato, né? E aí o extrato ele tinha, então, essa quantidade de nutrientes aqui, né? Proteínas, cinzas, lipídios, carboidratos. A gente tem trabalhado também no laboratório, além da Gracilaria bide, com a Hypnea musciformis, que é outra alga também presente no nosso litoral, e a Solieria filiformis, mas essas aqui a gente tem dedicado tempo para extração dos pigmentos. Então, esses pigmentos, vamos deixar, são ficobiliproteínas, né? São, então, pigmentos de origem proteica, e a gente tem tanto ficocianina, tem extraído tanto ficocianina quanto a R-ficoeritrina, que é o pigmento vermelho. Então, a gente tem a ficocianina, o pigmento azul, né, extraído aqui da Hypnea musciformis, e o pigmento R-ficoeritrina, que é esse pigmento vermelho. São fluorescentes, né? Então, aqui a gente tem a vermelho, ele se apresenta como um rosa, né? Um rosa bem... E a sua fluorescência é laranja, né? Então, em luz azul, sob luz azul, ele se apresenta com fluorescência laranja. Então, a gente caracteriza esse laboratório para vocês terem uma ideia. O miligrama desse pigmento vermelho, ele custa hoje, se vocês forem consultar lá no site da Sigma, por exemplo, ele custa hoje R$ 1.200 o miligrama, né? A gente está falando de miligrama, não é de grama, tá? Então, o miligrama custa esse valor. Então, e logicamente isso convertido, né? Então, a gente trabalha tanto com a extração desses pigmentos, lembrando que a gente se concentra no pigmento vermelho, né? O pigmento azul, ele é muito instável, a luz, a temperatura, o armazenamento, então a gente tem trabalhado, inclusive,
na melhoria da estabilidade desse pigmento vermelho. Tá? Então, com encapsulamento, enfim, utilizando até o carboidrato da própria alga. Então, a gente tem trabalhado com a purificação, tanto a extração quanto a purificação desse pigmento, uma vez que, como ele tem várias aplicações, ele pode ser aplicado também em diferentes purezas. Então, quando a aplicação é na área biotecnológica, quando ele é um marcador celular, ele tem que ter uma pureza maior, mas quando ele é apresentado ou utilizado para a aplicação alimentícia, ele já pode ter uma pureza menor. Então, o grau de purificação desse pigmento, que vai até 5, né, na escala, e, logicamente, um pigmento mais puro, ele se torna um pouco mais caro, né, aplicações mais, fala de aplicações mais nobres, então, tanto o rendimento dele diminui um pouco, quanto a gente tem mais etapas de purificação desse pigmento. Então, a gente usa colunas cromatográficas, ultrafiltração, para uma sequência de cromatografias também, cromatografia de troca iônica, de exclusão molecular, ultrafiltração, para chegar, então, a um grau de pureza para diferentes aplicações. A gente tem testado, inclusive, esse pigmento em iogurte, né, para colorir o iogurte. No caso, aí a gente tem na indústria de alimentos uma carência muito grande de pigmentos naturais vermelhos, e aí essa seria uma alternativa. Então, a gente utilizou esse corante da macroalga, né, essa R-picoeritrina, para colorir iogurte de morango, que seria de morango aí, né? Nesse caso, a gente usou um iogurte natural, e a gente aplicou diferentes concentrações desse pigmento em iogurtes, né? O pigmento vermelho é um pigmento problema para a indústria de alimentos, porque são muito alergênicos, né? Os artificiais, e os naturais, então, são muito raros, muito caros, e, portanto, a indústria de alimentos tem uma carência de pigmentos naturais vermelhos. Então, essa seria uma alternativa. A gente fez uma análise sensorial, logicamente avaliando só a cor, né, desse iogurte, caso ele fosse colorido com esse pigmento da alga. A gente teve bons resultados quando comparado ao pigmento ou ao iogurte comercial, né, de morango. Então, vocês viram aí que essa aceitação, né, global desse produto, ele está mais voltado para as maiores concentrações de pigmento nesse iogurte. Mas tanto a aceitação global como a intenção de consumo desse iogurte foram muito bem avaliados, né? Foram muito bem avaliados, inclusive em alguns quesitos melhor que o comercial. Bom, saindo um pouco agora dos pigmentos, que é extraído a frio, vamos então para as galactanas, que seria já um carboidrato extraído do resíduo da extração do pigmento. Então, as algas vermelhas, deixando claro que eu estou falando sempre das algas vermelhas, né? O nosso carro-chefe lá no laboratório. Então, a gente tem a extração de galactanas, tanto de agar, né, que é um dos carboidratos de algumas algas, né, as algas também são classificadas dependendo do carboidrato que biosintetiza, então pode ser uma agarófita, se produz agar, ou pode ser uma carragenófita, se produz carragenana. Então, geralmente as gracilárias produzem agar, né, já a Soliaria e a Ipinea produzem carragenanas. Então, a gente tem diferenças estruturais nos carboidratos dessas algas, né, características na estrutura química que diferencia o agar da carragenana. O agar geralmente tem unidades monossacarídicas de configuração D e L, enquanto a carragenana é só D. Então, a gente tem ainda, nesse quesito, diferentes
diferentes padrões de sulfatação nas carragenanas, que também as diferenciam, inclusive, no mercado. Então, esse mercado já é um mercado grande, um mercado que já demanda uma certa quantidade de carragenana, e o Brasil também importa muito desse composto para utilização, gelificação, como vocês estão vendo aí, né, de produção de gelatina, sorvetes e até aumentar a viscosidade de achocolatados, leites aromatizados. Então, essas algas também têm, inclusive, elas são mais reconhecidas pela produção dessas galactanas do que pelos pigmentos, né? Nós tivemos trabalhos de estudo da textura de iota carragenana, que é uma carragenana comercial. Aqui eu mostro para vocês as 3 carragenanas comerciais, né, mais importantes, capa, iota carragenana e a lambda. E a gente já fez também estudos de perfil de textura desses géis formados pela iota carragenana extraída da Soliaria filiformis. Então, nós fizemos firmeza, adesividade, coesividade, gomosidade, mastigabilidade. Então, são trabalhos também produzidos lá no laboratório. Já a utilização dessa biomassa como fonte de carboidratos fermentescíveis e produção de etanol, um aluno nosso de graduação publicou esse artigo, né, onde ele hidrolisou a Soliaria filiformis, que é essa outra espécie de alga vermelha, e aí ele pôde verificar, na realidade, ele otimizou as condições de hidrólise dessa biomassa seca com ácido sulfúrico para a produção, principalmente de glicose e galactose. Aí vocês podem ver que ele variou condições tanto de tempo de reação, né, quanto de concentração de ácido sulfúrico. E aí ele conseguiu obter, né, esses teores, né, de carboidratos, de monossacarídeos nesse hidrolisado, que variou aí de 10 a 18 gramas por litro de galactose, né, e gerou também uma pequena quantidade bem menor de glicose, onde essa glicose ela é proveniente da celulose, que está presente na parede celular da alga, né? A galactose, ela vem das galactanas, do agar e da carragenana, né? No caso aqui da carragenana. Então, a gente tem teores de galactose bem superiores aos teores de glicose nesses hidrolisados. No entanto, eles são hidrolisados com teores bem homogêneos. Então, a gente tem aí praticamente 2 carboidratos fermentescíveis que vão ser utilizados pelos micro-organismos para a produção de biocombustíveis ou de outros compostos de maior valor agregado. No caso aqui, a gente produz etanol a partir desse composto, né? Aliás, desse hidrolisado. Então, a gente tem produção de bioetanol. Já nesse outro, a gente já utilizou esse mesmo hidrolisado para a produção de ácido lático, né, que já é um composto um pouco de maior valor agregado, que é o etanol, né, e também foi possível obter um bom rendimento de ácido lático a partir do hidrolisado dessa biomassa algácea, né, dessa macroalga. Então, eu queria agradecer, né, não sei se eu... queria agradecer o convite a vocês e fico, então, aberta para as perguntas. Bom? Muito obrigada, professora Marjorie. Já temos algumas perguntas aqui no chat, inclusive. O Tiago está perguntando, Okay. né? Primeiro dizendo que foi uma excelente palestra, parabéns. E fez a pergunta, né? A ficocianina foi extraída de uma alga vermelha? Em termos comparativos, o rendimento de ficocianina de macroalgas é superior
ao da espirulina? Bom, vamos lá. Sim, a ficocianina foi extraída da alga vermelha. A alga vermelha, ela tem um pool de pigmentos, né, até superior às outras algas, né? Então, a gente vê a alga vermelha porque ela produz mais ficoeritrina do que os demais, mas como ela se adapta muito facilmente às condições ambientais, e ela se adapta justamente por possuir uma gama de pigmentos muito grande, então ela tem clorofila, ela tem ficocianina, ela tem ficoeritrina e ela ainda tem os beta-carotenos. Então ela produz todos eles, e dependendo do ambiente onde ela está, se de pouca luz, muita irradiância, ela vai então se adaptando e produzindo ou biosintetizando esses pigmentos de acordo com o ambiente. Então, se eu posso induzir, existem trabalhos que induzem a produção de ficocianina quando você submete a alga a um determinado comprimento de onda, a luz do espectro visível. Né? Então, você tem aí no espectro visível comprimentos que variam de 300 a 700 nanômetros, então, dependendo se você expõe a alga a uma luz logicamente, ela não vai produzir pigmento vermelho, ele vai produzir um pigmento que vai absorver melhor essa luz vermelha, né? Então, daí que ela vai produzindo e se adaptando a alguns. Então, assim, quando a gente quer que a alga quer extrair pigmento vermelho, a gente precisa induzir a produção do pigmento vermelho com uma luz azul, né? Porque o vermelho, ele absorve o azul. Lembrem que o vermelho, quando a gente olha para a alga, enxerga o vermelho, é porque ela está refletindo e não absorvendo o vermelho, né? Então, quando ela absorve outros comprimentos, todas essas questões. Então, a alga cianina produz beta-clorofila, ficoeritrina, enfim, tá certo? Agora, em termos de rendimento, é isso que eu estou colocando. Se você cultiva a alga em um determinado ambiente, ela pode ter um rendimento maior de um componente do que outro. Tá? Então, assim, macroalga para utilização, para extração de pigmento vermelho. Eu tenho que cultivar, eu não posso cultivar essa alga na superfície, ou muito próximo da superfície, porque a irradiância é muito grande, e isso, de certa forma, diminui a biossíntese do pigmento vermelho. Você vê que a alga cultivada na superfície do mar, ela é muito mais amarelada, esverdeada, né? O pigmento vermelho praticamente não existe. Então, o cultivo de alga para a produção de pigmento vermelho tem que ser em grande profundidade, porque a água, a coluna de água acima da alga, ela filtra a luz. Então, só chega a luz de maior energia lá embaixo, que é azul. Então, quando chega a azul, ela vai gerando pigmento vermelho para absorver essa luz azul. Então, tem todas essas questões para que dá uma brincadeira longa aí de cultivo. Tá certo? Então, agora, com relação à espirulina, não. Ela tem um menor rendimento que a espirulina, de fato. De ficocianina, sim, menor. Ok? Esclareci. Teve gente aí que disse que deu vontade de comer, só pela foto. O que foi? Foram os sorvetes, os gelatinas. Foi os Danone. Ah, os Danone! Que surpresa! Exatamente, professora. Uma hora dessa já, a vontadezinha de comer. Uma hora dessa, é verdade. A fome batendo, verdade.
Mas esse trabalho, gente, foi inclusive premiado no Congresso de Ficologia, né, que é o congresso no Rede Algas, desculpa, no Rede Algas, né, que é um encontro que reúne aí os apaixonados por algas, né, a cada 2 anos. Ele foi um trabalho premiado, inclusive, por essa aplicação, né, de certa forma inovadora do pigmento da Solieria em iogurtes. Né? E ele foi interessante que ele foi, acho que muita gente deu vontade de comer, e muita gente, porque foi muito bem avaliado. Pena que a gente não podia nem provar, era só olhar. Ai, que tristeza. Verdade, tristeza, era só olhar. Não podia provar, né? Porque se você é interessante, você olha para o iogurte, você já tem o colorido, né? Esse colorido com o pigmento da alga, você já tem a impressão que ele é de morango, mas na realidade não tinha sabor de morango, era um sabor de iogurte natural, porque você não tem a polpa do morango ali para dar sabor, né? Então, se você fosse provar, você ia se decepcionar com o sabor, na realidade, porque ele não tinha nada de morango, era só a cor. Né? E o carboidrato da alga, aliás, o pigmento da alga, ele não dá o sabor, né? Ele não confere sabor ao iogurte natural. Tá certo? Então aí a gente comprova aquela, meu Deus, eu não vou falar mais hoje, que a gente come primeiro pelos olhos, né? Então, às vezes, a cor traz muito isso. Exatamente. E a indústria sabe disso. É verdade. O Thiago fez mais uma pergunta aqui. Ela faz de tudo para chamar a atenção do consumidor, primeiro pelos olhos, né? Depois, ela leva você a ter vontade de provar. Essa é a ideia dos corantes, né? Quer seduzir primeiro pelo olho. O Thiago colocou aqui. Qual a sua visão? Opa, desculpa. Ele está cortando um pouco, acho que de coisa aqui. O Thiago perguntou qual a sua visão com relação aos polissacarídeos sulfatados nas indústrias farmacêutica e nutracêutica. Bom, na indústria farmacêutica, eles servem muito mais como espessantes, né? Estabilizantes, né? Inclusive, lá teve um trabalho de uma aluna lá do departamento que fez uma pomada de alga, né? Então, utilizando essas características de textura dos carboidratos. Então, ele tem sido aplicado mais nesse sentido de... no caso dos cosméticos, né? Agora, por outro lado, alguns polissacarídeos sulfatados têm sido estudados quanto a algumas atividades biológicas. Então, tem biológica, tem atividade antitrombótica, tem atividade antiviral, tem atividades nociceptiva, né? Tem alguma atividade, inclusive o uso, alguns trabalhos mostram a possibilidade do uso desses carboidratos sulfatados em substituição à heparina, né? Então, tem muito aplicado nessa parte que não, ele dá aquela sensação de ansiedade, mas ele não te fornece energia nenhuma, então ele acaba emagrecendo, né? Então, por isso ele tem sido muito utilizado, as algas, né, tem sido utilizadas. Você vê que a composição de carboidratos dela é altíssima, mas esse carboidrato, na realidade, ele não te fornece energia nenhuma, né? Ele praticamente, você tem lá galactanas, que são consideradas, na área de nutrição, 2 fibras. Tá certo? Então, por isso ela tem sido bem aplicada. Bem, temos uma pergunta da Larissa. Ela falou, Marjorie, obrigada pela palestra, foi bastante explicativa. Eu fiquei até sem perguntas, porém queria saber se vocês atuam assiduamente dentro da UFC nessa área.
Sim, sim. Atuamos constantemente nessa área, né? Inclusive com alguma interação com empresas também. Eu coordeno também um projeto que se chama Biotecnologia nas Empresas. A gente tem até um perfil no Instagram, né, onde a gente tenta também levar um pouquinho dessa nossa pesquisa para as empresas, né? Tenta também vincular essas pesquisas ou firmar parcerias entre academia e empresa, através desse projeto. O grupo é grande, o grupo é bem grande, tá? Mas a gente tenta também levar um pouquinho dessas pesquisas, dessas possibilidades, inclusive para flecheiras, né, porque muitos deles cultivam essas algas sem saber o potencial que elas têm, e então a gente leva essa informação para eles, né, ao mesmo tempo que eles nos fornecem também esse material para estudar. E existe também um pouquinho dessa interação com a empresa. Então, tem algumas empresas aqui, esse projeto Biotecnologia nas Empresas foi um projeto que a gente lançou em 2019, e aí com a pandemia parou um pouco, né, logo no começo do ano, mas que a gente tem tentado levar também um pouquinho desses estudos para essas empresas, para que eles possam aplicar essas algas de outras formas, né, na forma de produto alimentício, na forma de produto farmacêutico, mas que eles possam, e que possa alavancar também um pouco do cultivo dessas algas no litoral, né, deixar de utilizar um pouco utilizar as algas, as macroalgas do banco natural, que tem sofrido um bocado, né, por conta dessa depredação, dessa explotação, mas a gente tenta mostrar para eles, firmando essas parcerias e indo até as empresas para mostrar um pouco do potencial dessas algas. Quem sabe todo mundo ganha aí, né? Show. A Larissa colocou mais uma pergunta aqui, se você acha válido a produção de macroalgas para a venda dela in natura. Assim, eu concordo muito com a fala do professor, ele é professor, né, Leonardo? Eu acho que a gente tem grandes possibilidades de desenvolver processos que deem mais valor aos produtos obtidos dessas macroalgas, tá? Porque a gente vende o valor dela é muito baixo, né, em comparação a todos os produtos que podem ser extraídos dela. Então, em sistema de biorrefinaria, mais ainda. Então, se você pode extrair, fazer uma extração de um pigmento caríssimo, né, com milhares de aplicações, assim, com muitas aplicações biológicas, do resíduo dessa extração, extrair o carboidrato, que já é muito aplicado na indústria, em diferentes indústrias, portanto, a demanda é alta, né? E do resíduo da extração do carboidrato, você ainda pode fermentar para produzir, por exemplo, algo mais caro, como um ácido hialurônico, por exemplo, né? Então, por que não? Então, acho que a gente tem que seguir, eu sou mais a favor de seguir nesse sentido, de produzir e gerar tecnologia aqui. Então, o Nordeste, ele tem uma certa vantagem em termos de clima, em termos de litoral, para a produção dessas macroalgas, né? A gente tem, a alga gosta de luz, ácido hialurônico a partir de algas. Sim, senhor. Então, por que não? Né? Então, a gente já tem alguns estudos, alguns trabalhos na área de biotecnologia, já pensando nisso. Então, gente, imagine se você tem um meio que é produzido, um meio de cultura, a gente tem um meio de cultura produzido a partir de alga, de macroalga. E nesse meio de cultura tem galactose e glicose. Por que não fermentar essa galactose e glicose para produzir algo interessante?
como o próprio ácido hialurônico aí, que vocês acharam ótimo, né? Faz muito bem para a pele, anti-age. Então, por que não? Então, a gente tem muitas possibilidades a partir desse meio, né, que é obtido a partir das macroalgas, e a hidrólise não é, as condições de hidrólise não são muito severas, vamos dizer assim, a gente não precisa usar muito ácido com alta pressão, com elevadíssima temperatura, para gerar esses carboidratos fermentescíveis, tá certo? E aí as possibilidades são muitas. Tá bom? Temos então, e caro, muito caro. Realmente, ele é bem caro. Então, temos um oceano de possibilidade aí com algas, seja micro, seja macro, né? É isso mesmo. Temos um mar de possibilidades. Tá bom? Eu acho que a gente precisa de incentivo, né, para pesquisa. A gente já tem um portfólio bem interessante de alguns compostos aí, tecnologias, e estamos estudando também algumas possibilidades de interação com empresas. Eu acho que aqui no Nordeste a gente ainda tem uma dificuldade muito grande dessa interação. Eu acho que em São Paulo isso é muito mais fácil, e muito mais praticado. Aqui a gente ainda encontra uma dificuldade enorme com essa interação. Contatos, inclusive, formar essa rede de contatos, mostrar o que a gente tem para oferecer, né? Isso tudo tem motivado a gente a, vamos dizer assim, coordenar projetos de extensão que possam chegar até essas empresas e mostrar o que tem sido feito na Universidade Federal do Ceará. Gente, então eu deixei aí o meu contato, né? Qualquer coisa, por favor. Professora, teve até aqui um pedido de estágio. Nem vi, passei aí. Sim, a Larissa também perguntou se, com relação aos equipamentos para extrair esses produtos, se é muito caro, se é desanimador devido ao valor. Os produtos para... Desculpa, os equipamentos para extrair o quê? Se os equipamentos para extrair essas propriedades que a senhora falou com relação a... Não, para extração, não são caros. São caros para purificação. Então, se eu preciso de um produto mais puro, como é o caso dos pigmentos, aí sim. Aí eu tenho ainda umas muito caras, né, cromatográficas. Os rendimentos são teoricamente baixos, mas eles têm um poder corante muito, muito alto. Então, se utiliza muito pouco desses pigmentos para gerar assim, microgramas de pigmento para gerar uma coloração. E na área de biotecnologia, marcação celular, menos ainda, né? Então, assim, quanto mais puro esse pigmento, mais caro vai ficando o processo. Porque a gente tem sequência de etapas, né? São operações unitárias, mais operações unitárias, cada operação unitária tem uma certa perda, então a gente vai tendo rendimentos cada vez menores lá no final, e uma sequência de etapas muito grande ainda, né, vamos dizer assim, até que com a ultrafiltração não, mas a ultrafiltração ainda tem membranas que são bem carinhas aí, né. Então, para extrair carboidrato, não é tão caro não, para extrair carboidrato, o processo até mais simples. Né? A gente tem lá no laboratório, por exemplo, uma prática de extração de carragenana, de água, que dá para fazer mais tranquilo. A gente tem empresas no Brasil que fazem essa extração. A gente tem uma no Nordeste, na HGEL, que faz essa extração, né?
E a gente tem também a possibilidade de cultivo de algas exóticas no litoral, né? O Nordeste tem sido muito usado com relação ao cultivo dessas macroalgas, tá? Justamente por conta da condição climática. Então, se a alga gosta de luz para produzir carboidrato, ótimo. Ela cresce muito bem aqui no nosso litoral, né? Pouca chuva, tem nutrientes à vontade, né? Exatamente. Em termos de clima, a gente tem uma certa vantagem com relação ao sudeste do país, né? O Tiago foi que pediu aí o estágio. Exatamente. Tiago, fique à vontade, viu? Se você quiser vir para Fortaleza, passar uns tempos aí com a gente, pode ficar à vontade. Será muito bem recebido. Olha só, tá rendendo aqui gente querendo estagiar, outros querendo abrir empresa, procurar Assim que a coisa investidor. acontece. Tá bem É produtiva isso aqui aí. a palestra. Tiago tá dizendo que vai. Você precisa aí escolher só a linha de trabalho que você prefere. Tá bom? Mas a gente tem tentado caminhar aí, com a ajuda da... Como a gente pode, lógico, mas... Pois é, Não exatamente. chamo, né? A dificuldade a gente está enfrentando. Acho que está dando para fazer alguma coisa. Pois é, professora, eu concordo que tem As... falta muito incentivo realmente. Tem a gente no nosso curso pelo menos vemos muitos alunos desestimulados, que muitas vezes acham que não tem um bom mercado, que assim, acha que terminar o curso, alguma coisa do tipo, não vai conseguir um emprego. Então, muitas vezes falta esse incentivo, investimento, a procura para ampliar um pouco nossos horizontes e buscar mais o que a gente quer, procurar linhas que deem mais esse olhar para o futuro, que eu creio que é uma excelente área. Pronto. Lá no nosso curso, a gente, vou dizer que essa é uma preocupação não só de vocês, né? Nosso curso também, os alunos têm sofrido, porque, aliás, por ser um curso novo, né? Biotecnologia, ainda muito pouco reconhecido, mas que tem sofrido as mesmas preocupações, né, os mesmos anseios que vocês têm em relação ao mercado de trabalho. Tudo bem que nessa pandemia eles foram mais requisitados, inclusive, né, por conta dos testes, né, PCR, então é tudo que eles veem, uma grande parte do curso deles trata disso, mas a gente tem uma área para engenharia de pesca também, que assim, se a gente alavanca esse cultivo de alga, né, a gente vai ter campo, então, para a atuação do engenheiro de pesca, é mais um campo, né, é mais um campo. Então, que ainda é muito deficiente no Brasil. Né? E no Nordeste, principalmente, porque o Nordeste nós temos tudo para cultivar, e, no entanto, o Sudeste ainda cultiva mais do que o Nordeste, praticamente. Então, é um ponto também a se discutir. Né? Então, seria mais um campo aí para essa atuação. Mas a vida é assim mesmo, né? De luta, né? É um leão por dia que a gente... Então, os meninos da biotecnologia lutam aí também pelo reconhecimento, até para as pessoas entenderem o que é biotecnologia, né, e tudo o que eles fazem, atribuições do profissional, e a gente tenta melhorar, então, esse campo de trabalho com essas interações, né, por isso, isso foi o que motivou também o lançamento desse projeto de extensão, né, Biotec nas empresas, para ver se a gente aproxima mais. Show. Ok.
Então, O a Tiago tá, oportunidade é Tiago tá falando aqui, né, que para quem motivar. digitou oportunidade na nuvem, que a gente teve uma interação nas palestras passadas, que quem digitou oportunidade lá no primeiro dia, se atente, né, que a oportunidade está realmente batendo a nossa porta aí. Exatamente. Então, esse mercado de algas, ele tem crescido muito. Eu não sei se vocês têm observado, né? Existe um boom aí para algas, tanto em termos de publicações, como em termos de produtos que estão sendo lançados, né? As possibilidades que podem... A questão da sustentabilidade, né? A fixação de CO2, a questão ambiental. Então, tudo isso tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo inteiro para essa produção de micro e macro. Né? Então, são organismos, por serem fotossintetizantes, enfim. Então, se vocês fizerem uma busca rápida, vocês vão ver aí, na própria FAO, ela mostra o crescimento anual do cultivo de algas no mundo, né? É um crescimento anual, a demanda também aumenta muito. A gente tem uma concentração muito grande do cultivo dessas algas nas Filipinas. É uma área muito sujeita a tufões, então quando passa alguma coisa dessa por lá, que arrasa com o cultivo, o mundo inteiro fica deficiente. E aí o custo do produto vai lá para cima, né? Então, assim, por que não estender? A gente tem litoral para isso, a gente tem condições de cultivo para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar mesmo da universidade e passar a bola, né, para o cultivo em si. Seria uma área bem interessante para os engenheiros aí, né? Exatamente, professora. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né, a gente está estendendo aqui um pouquinho o horário. Eu quero agradecer, professora, por ter se disponibilizado a vir dar essa palestra, né? Agradecer também em nome do professor Ivanilson, que ele não pode estar aqui. Foi uma excelente palestra, parabéns, né? Foi uma noite muito rica de conhecimento. E dar uns avisos para a galera, tá, gente? Amanhã são as oficinas. Só queria pedir para você transmitir aí o meu agradecimento ao Ivanilson, tá bom? Eu sinto honrada, então, em participar aí da palestra, espero que tenham contribuído alguma coisa para o aprendizado de vocês, até para estimular um pouco esse caminho aí da ciência, né, e da abertura de novas possibilidades na área econômica também, né? As empresas, spin-offs, startups, enfim. Tá certo? Então, só me despedindo. Certo, professora. Obrigada pela atenção. De nada, a gente que agradece. Com certeza, sem dúvidas, a senhora contribuiu muito com o nosso aprendizado e conhecimento, né? Obrigada. Pode deixar com Tchau, agradecimento. Tchau. Só, galera, não saiam, eu tenho só alguns avisozinhos rapidinho, tá? Amanhã tem as oficinas pela manhã, começa às 7h30 da manhã, tá bom? Terão 4 oficinas, porém a oficina de análise presuntiva migrou para a tarde devido a um pequeno problema do ministrante, tá? Então, quem vai fazer a oficina de análise presuntiva vai ser à tarde. As oficinas de gestão de tempo ainda tem vagas. Então, quem se inscreveu hoje no mini curso, porque a gente anteriormente lá tinha colocado que só podia participar de uma atividade, podem participar da oficina de gestão de tempo amanhã. Também tem vaga na de ornamentais, tá? Então, quem tiver interesse, manda um e-mail lá, que a gente pode estar enviando o link, certo? Tem vaga ainda na de gestão de tempo e na de ornamentais, tá bom? Também dá um aviso aqui com relação a... Só um instantinho. Com relação aos sorteios, tá, galera? Então, continuem participando lá, comentem. O sorteio é amanhã, tá bom? Na parte da noite vai haver o grupo de discussão. Então, no final do evento,
a gente vai estar fazendo um sorteio de alguns brindes para vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse nas oficinas, manda um e-mailzinho rapidinho. Vou só fazer uma apresentação rápida aqui para vocês. Só de praxe. Sei que tá todo mundo cansado, o dia foi bem puxado. Então, hoje finalizamos, né, com a biorefinaria de macroalgas, foi a nossa última palestra, a última noite de palestras, com a professora Marjorie. E tá carregando aqui. Então, amanhã teremos nosso último dia de evento, tá bom? Não deixem de participar, vai ser um pouquinho cedo. E aqui é a terceira chave, tá, gente? Do nosso evento. Então, nós fizemos todo o nosso percurso nos mares, no nosso mar aqui, né? Nós desbravamos o mar nesses dias de palestra e chegamos finalmente à Ilha Mágica. Com as 3 chaves, né? A gente vai ter acesso ao tesouro. E por que Ilha Mágica? Porque a Ilha Mágica, ela vai dar acesso a vocês o tesouro que vocês desejam, ok? Então, essa foi a analogia que nós queremos trazer. Então, está aqui o nosso baú do tesouro para vocês. Nesses 3 dias de palestras, nós concedemos 3 chaves. E tem uma citaçãozinha para vocês, que não tenham medo de aprender, o conhecimento é leve, é um tesouro que se carrega facilmente. Então, espero que o evento, né, as palestras tenham trazido para vocês o tesouro que vocês buscavam, que vocês tinham interesse em adquirir, e é muito isso, que vocês esperavam, que vocês tenham conseguido alcançar, que a gente tenha conseguido proporcionar para vocês nesse evento conhecimento, novos horizontes, boas expectativas para vocês para frente, e que a gente tenha trazido um pouco mais de conhecimento e agregar um pouco mais no curso, na vida de vocês, quem sabe aí futuramente profissional, ou um pouquinho além, né, para quem já está aí no ramo, na ação, e quer mudar, quem sabe de repente inovar. Então é isso, galera. Boa noite, muito obrigada pela participação de todos, e até amanhã.